Mesmo que o corretor ele tem a obrigação de conhecer, saber, se aprofundar o máximo possível. Mas concordamos entre nós aqui, nenhum vai ser especialista. E acho que você trouxe um ponto, né, Fernando, que é busque parceiros, busque pessoas que você confia. A dica fundamental para o corretor de imóveis é faça registro de tudo. Sim. Né? As pessoas utilizam muito esses mensageiros, o famoso WhatsApp, outro tipo de mensageiro, etc. É muito interessante, mas tente evoluir para outras estratégias de formalização. Quem conhece minimamente jurídico, direito, você ainda, né, sai muito na frente. Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Virando a Chave, um podcast pensado e estruturado para você, corretor e corretora de imóveis, onde você pode buscar informação, conteúdo, muita coisa interessante para fazer o seu dia a dia, a sua entrega na sua profissão ainda melhor. E hoje a gente vai falar sobre desvendar, eu acho que aqui não é nem falar, a gente vai desvendar um pouco mais sobre um ponto super importante para o mercado imobiliário, que é as informações jurídicas de um contrato, a informação jurídica que vai por trás de todo o mercado imobiliário, e tem muita coisa legal. Vou agradecer a turma aqui, dois especialistas. Arthur Tomás, obrigado, cara, por ter vindo. Eu que agradeço, Thiago, uma satisfação imensa com o meu colega aqui de luta, né? E vamos bater muito papo aqui, eu acho que tem muita história boa também. Legal. Fernando Júlio, super obrigado pela tua vinda também. Tem imobiliária, também trabalha, a família está lá. Já é corretor, já falei, já disse aqui offline que é corretor, mas também tem uma natureza jurídica importante. Seja bem-vindo, cara. Agradeço o convite e estou aqui à disposição para a gente bater um papo muito interessante sobre essa perspectiva de gerar negócios imobiliários e ter segurança para os clientes. E aí a gente falava offline aqui sobre a importância do jurídico no mercado imobiliário, não ser um trancador de negócio, sim, um facilitador ou viabilizador. Faz sentido isso para vocês? Thiago, quando eu sou advogado e acho a advocacia muito chato, tá? Que me respeitem os colegas. Por isso a gente mudou muito até o nosso posicionamento ali enquanto escritório, até para trazer advogados mais jovens e com uma mentalidade mais moderna. Mas qual que é a ideia? Pensando em corretagem, né? Tanto na locação como na venda, a segurança jurídica é um valor que a imobiliária entrega, né? O corretor entrega. É um fator de decisão pelo negócio ou não. Os clientes estão cada vez mais informados, né? Então eles já chegam mais preparados para discutir sobre segurança jurídica, que é essencial no negócio imobiliário, né? E aí o corretor ele tem isso mais do que a segurança jurídica, né? Como um motor de facilitação do negócio, de agilidade na venda. Então eu entendo que a segurança jurídica tá no DNA da corretagem. Sim. E é preciso entender isso, seja para garantir a estrutura do negócio, mas também para vender mais e melhor. Sem dúvida. Essa é uma premissa que eu penso, né? Nada, concordo. O detalhe que é importante a gente entender é que o mercado imobiliário evoluiu muito em algumas etapas da jornada do cliente, até mesmo na oferta do imóvel, a gente usando recursos da internet hoje, a inteligência artificial para ter uma pegada de anúncio mesmo, né? Numa perspectiva de atração do cliente, até mesmo as técnicas de marketing e de atendimento do cliente, fazer visita e etc. Enfim, até que o cliente apaixona pela mercadoria, pelo imóvel. Nas etapas seguintes da jornada, que entra o nosso papel de gerar segurança, que é conferências de documentação, a due diligence e etc., o mercado imobiliário ainda está precisando avançar. Sim. E acelerar alguns processos. Embora hoje também a gente utilize inteligência artificial na busca de agilidade, mas o cliente muitas vezes fica muito frustrado. Porque ele tem um atendimento muito interessante durante esse período. Um encantamento. Um encantamento durante um período da jornada que as imobiliárias, os corretores de imóveis estão fazendo um trabalho sensacional. Só que ao final do funil, né, quando vai fazer a contratação, muitas vezes ocorrem muitos sabores, porque a documentação está irregular, precisa de envolver um despachante, e tudo isso gera tempo, né, necessidade de ter um tempo para
regularização, e muitas vezes o negócio nem acontece, né? Exatamente porque existe uma trava ali de regularização da documentação. Então, assim, numa visão estratégica, naquilo que for possível, a due diligence precisa ser feita antes e não depois dessas etapas. E aí a minha pergunta é, qual o papel do corretor nisso? E acho que essa é a grande dor, porque você está numa jornada emocional com o cliente, de encantamento, de felicidade, de alegria, de mostrar para ele o sonho dele, porque o imóvel não é um imóvel, é um sonho. Ele tá, normalmente, a compra do imóvel é parte de um sonho que as famílias vislumbraram e estão fazendo um esforço gigante para isso. Cortar isso com documentação, com taxas, com coisa, é uma trava, né? O corretor não gosta, mas, por outro lado, é fundamental, porque senão você vai gerar um dissabor lá na frente, pode ser que ele te abandone, você, corretor, que está nos ouvindo aqui, porque não antecipou o problema. Como é que vocês veem isso? É o produto, né? O imóvel é o produto. Eu tenho uma briga ferrenha com as imobiliárias na linha do que o Fernando falou. Eu falei, cara, se não faz sentido, né, você emitir antes de colocar esse imóvel no seu portal, colocar esse imóvel na prateleira, se não fizer sentido, você emitir um espelho de matrícula que custa R$7 aqui em Minas Gerais, por exemplo, para checar minimamente até o que é o imóvel, né? Existem discussões sobre vaga de garagem, metragem, situações que podem, daqui a pouco, na mesa de negociação, inviabilizar o negócio pela surpresa. Sim. Né? E o corretor precisa ter noção disso, ele tem que ter minimamente a consciência sobre a importância disso, porque eu percebo que a proposta aceita não é contrato ainda. A negociação não acabou. É isso. É isso que eu defendo, que existe uma fase de negociação contratual. É isso. Né? Que a gente precisa preparar para que essa fase seja uma fase sem imprevistos, sem surpresas. Então, eu não consigo, tá? Eu não sou corretor. Tava brincando ali que eu sou corredor. Mas eu vivo isso o dia inteiro. Então, eu me coloco muito no lugar. A discussão que fica, por exemplo, é o seguinte: a imobiliária capta 100 imóveis por mês. Arthur, eu tenho que fazer a emissão da certidão de todos? A resposta seria sim, né? Seria sim, porque a frustração... E aí eu sempre olho para o lado de mercado, né? A surpresa, a frustração gera um risco de marca para a imobiliária. Não é só o risco jurídico, porque o sujeito sai dali, depois de emocionado para querer comprar o imóvel, ele sai e vai para o bar com os amigos, para o restaurante, com a esposa, com os filhos, com os colegas, e vai contar da experiência negativa terrível que ele teve com a imobiliária. É isso. E vão atribuir essa responsabilidade à falta de cuidado da imobiliária. O problema é que a gente precisa passar essa conscientização na ponta e até empoderar esses corretores para identificar aspectos que evidenciam algum risco. Sim. Então, a ideia aqui não é nem consultem um advogado, mas preparem esses corretores para conseguir entender isso. Conheçam que o produto, todo mundo que vende alguma coisa tem que conhecer o produto que vende, né? Simplesmente. Então, conheça bem, com profundidade, o produto que você está vendendo, né? Fernando, você tem longa experiência aí nessa jornada de imobiliária, enfim, você está relatando aqui um pouco da evolução. E você trouxe agora há pouco o ponto da inteligência artificial. O que você acha que é a evolução dessa relação jurídica para frente, pegando a sua capacidade de bola de cristal aqui? O que a tecnologia vai permitir na parte contratual, na parte de documentação, uma evolução no mercado imobiliário? Já até estamos vendo um avanço muito interessante. Hoje em dia, alguns sistemas permitem que basta um CPF ou um CNPJ da pessoa interessada em adquirir o imóvel, ou aquele que já é proprietário de um imóvel, que em segundos a gente tem um relatório muito interessante, né? Porque vamos lembrar que para a transferência de um imóvel, respeitando a legislação brasileira, quem está vendendo esse imóvel não pode ter dívidas que comprometam, né, o seu patrimônio, comprometam o pagamento dessas dívidas, né? Porque o que assegura o pagamento dessas dívidas é esse patrimônio. Então, o comprador vai precisar de enxergar exatamente essa ficha do cliente. Do cliente, né? Ele possui dívidas, não possui. Então, a inteligência artificial já está ajudando muito nisso. Outro ponto interessante, uma etapa importantíssima, que é a própria etapa de
formatação do contrato, a inteligência artificial pode auxiliar. Hoje em dia a gente utiliza, por exemplo, gravações de uma reunião entre comprador, vendedor, corretor de imóveis, gerente da imobiliária e etc. A inteligência artificial faz um compilado daqueles combinados, e isso já gera cláusulas contratuais de forma que o contrato seja coerente com aquilo que foi combinado, né, nessa ou nessas reuniões, dependendo de como evolui, né? Vamos lembrar também sempre que nós trabalhamos basicamente 2 tipos de mercado, né? O mercado primário, o mercado das construtoras, os denominados lançamentos, que já existe uma evolução até mesmo numa etapa de regularização da propriedade imobiliária, e nós temos o mercado secundário, que a gente diminui de imóveis avulsos, em alguns lugares fala imóveis de terceiros, etc., né? Que precisa de uma atenção sofisticada para interpretar a documentação desses clientes e também a ficha, tanto do comprador quanto do vendedor. Né? Então, enfim, a inteligência artificial, eu acho que a gente vai treinando a inteligência artificial da mesma forma que nós precisamos treinar o corretor e a corretora de imóveis para compreender as necessidades das características de cada negócio. Né? E aí, acho que você está perfeito, e eu vejo isso cada vez mais acontecendo nessa evolução até de captação de documentação, de verificação, para não perder o tempo. A gente começou falando aqui da fricção que tem nesse momento de contrato, né? E eu falo muito dentro das minhas conversas com times comerciais, são 3 vendas fundamentais que você tem que fazer para ter um sucesso no mercado imobiliário. A primeira venda é para o mercado imobiliário, a segunda venda é para o cliente, e a terceira é a que vocês estão trazendo, que é a venda do contrato, que é a venda do banco, do repasse, da contratação, do financiamento, que muitas vezes é esquecida, né? E o que a gente está falando aqui é dessa terceira venda ser mais fluida, mais fácil, que normalmente é onde gera uma frustração. E Arthur, você estava trazendo, é onde o corretor tem medo de falar, e é ali onde ele começa a perder recomendação. Porque onde ele facilita a última venda, facilita a entrada da próxima por recomendação de amigos, da informação que vem através dessa imagem de marca que o corretor está construindo para ele, correto? E, Thiago, a verdade é o seguinte, ninguém vai te contar que perdeu a confiança em você. Ninguém. Não. E a confiança, hoje a gente vive uma era da desconfiança. Então, existem muitos gatilhos que geram desconfiança. E quem está na ponta tratando do negócio, né, é o corretor. Esse corretor precisa estar minimamente preparado ou ter imediatamente um suporte de alguém que entenda. Quando a gente fala sobre você falou perfeitamente, a venda do contrato, é a venda do contrato agora. E quando você pergunta, especialmente a pessoa preparada, pergunta isso, aquilo, e recebe informações desajustadas, a confiança já está fragilizada, imediatamente fragilizada. Então, esse empoderamento dessas pessoas do mercado imobiliário, do corretor na ponta, é algo que é fundamental para a estruturação e profissionalização de uma vez por todas desse mercado, que é um mercado absurdo, né? de muito grande, de muito bom, mas precisa ter esse profissionalismo. Eu vejo que as pessoas que vendem no mercado financeiro, elas estão muito bem preparadas. E essas pessoas vão, em alguma medida, precisam ser comparadas, e é importante que essa pessoa que está ali lidando com alguém que vai fazer um investimento imobiliário nesse perfil, passe essa segurança. Sobre a tecnologia, né, inteligência artificial, eu gosto muito de falar isso, né? O advogado, né, que trabalha no mercado imobiliário deveria levantar as mãos para o céu e defender que agora ele vai tratar do que importa. Né? O problema é que eu percebo que muitos advogados ainda ficam apegados ao meu modelo, à minha forma de escrever, à minha sensação de proteção, que na verdade é muito mais dele do que do cliente, né? A insegurança que ele transmite ao colocar tudo que ele duvida no contrato, que deixa aqueles contratos mais difíceis de serem assinados, porque o contrato fica inchado. Eu costumo brincar que até a formatação do contrato afasta as pessoas. É muito mais fácil assinar um contrato que eu consigo, que tem um espaçamento entre linhas, e aí eu não estou falando de nada jurídico, muito mais agradável aos olhos, vou ter mais satisfação de ler do que aquela muralha da China que a gente vai ter uma dificuldade. Letrinhas miúdas, né? Cheio de letrinhas miúdas. E sobre essa questão da captação, a obtenção de certidões, aí estou falando até da matrícula imobiliária, nesse espelho que é barato, uma reprodução, né, que pelo menos indica a situação do imóvel,
Há muito tempo atrás, aquela objeção sobre as imobiliárias que tem muito volume, não vou fazer. Hoje está muito. A realidade é muito diferente. Nós estamos falando de um custo baixíssimo e de 3 segundos para obter essa informação, né? Super fácil. E, cara, isso é fundamental também para que as imobiliárias protejam até o seu direito de comissionamento e garantam que a pessoa que está contratando para vender seja efetivamente quem pode contratar, né? Porque o que eu percebo são precários documentos de autorização de venda, muitas vezes feitos com pessoas que nem estão na condição de proprietário do imóvel, porque simplesmente o sujeito não checou, né? Fez a captação da forma correta. Então, essa é uma outra fragilidade que eu vejo. Então, a IA, ela já tem, né, revolucionado escritórios de advocacia que trabalham com direito imobiliário, desde que, né, tenham a mentalidade de ser fundamental a revisão humana, né? Sim. Então, assim, é uma ferramenta de agilidade que o mercado imobiliário precisa. Tem uma máxima no mercado imobiliário que negócio dormido é negócio perdido, né? Então, a gente precisa acompanhar, enquanto advogados, acho que isso é uma premissa que a gente tem muito, entender que aquele negócio precisa efetivamente de agilidade. Não é o tempo do advogado. Não, é o tempo. E aí, às vezes, esse desalinhamento da realidade, do tempo, né, acaba gerando uma prestação de serviço deficiente. E o mercado precisa de agilidade, e a IA, sem dúvida alguma, facilita muito isso, né? Que legal. E aí, assim, vocês falaram brilhantemente sobre essa parte de proteção e de inteligência, que eu acho que está vindo para ajudar demais. Mas o corretor, e vocês lidam bastante com o corretor ele gosta mesmo da tarefa da venda. E dar essa informação, se preparar, até buscar informação, como argumentar algum tipo de cláusula, algum tipo de informação importante. Então, a gente fala de juros de obra, a gente fala de taxa de financiamento, a gente fala de documentação contratual, responsabilidades legais atribuídas ao contrato. Como vocês têm visto corretores se preparar? Casos de sucesso que passaram por vocês, de corretores que fazem bem isso, e como eles buscaram essa informação, como eles estão argumentando, trazendo o tema de forma suave, né? Não sei se vocês têm para dividir. Na minha jornada no mercado imobiliário, faz 20 anos que eu me tornei professor, né? Professor de corretores de imóveis, de equipes de imobiliária. Então, eu tenho muitos casos para contar de pessoas engajadas na busca de conhecimento para enfrentar esses desafios, né? Eu estou lembrando agora, por exemplo, ano passado, num evento em São Paulo, eu fiz 6 palestras, seis oficinas, foram denominadas oficinas, falando muito sobre essa capacitação do corretor de imóveis, da compreensão dessa jornada do cliente, né? Foco na experiência do cliente, para evitar algum desgaste, exatamente porque durante a jornada do cliente vai ser necessário entrar esse contexto de documentação imobiliária, de conferência de certidões, etc. E muitas vezes o cliente vai querer sair nesse momento, então o corretor de imóveis precisa de ter esse conhecimento. Sim. Indo direto ao ponto, é fundamental, na minha opinião, também defendo isso desde que fiz meu livro em 2010, mais ou menos, é um livro Capacitação do Corretor de Imóveis. O corretor de imóveis, ele precisa compreender que atualmente ele está em outro estágio. Ele é, na minha opinião, um assessor de investimento imobiliário. Ele precisa de fazer um acompanhamento do cliente, até mesmo durante, sendo possível, né, o cliente querendo, precisa de uma espécie de autorização do cliente, mas normalmente o cliente fideliza um corretor de imóveis que possui esse perfil de assessoria de investimento imobiliário, né? E ele vai, então, entendendo o cliente para oferecer uma solução coerente com aquela etapa do cliente. Todo mundo, na vida, possui sonhos. Todo mundo quer um 2 quartos para depois adquirir um 3 quartos, um 4 quartos, a casa na praia, a fazenda e etc. Isso está no nosso sangue. Isso é da evolução humana. E o corretor de imóveis, ele compreendendo essa evolução dos seus clientes e tendo o conhecimento necessário, né, baseado aí também em muita assessoria. Outra dica fundamental para o corretor de imóveis: parcerias. Tendo parcerias estratégicas, despachantes imobiliários, advogados, advogadas, pessoal da área de financiamento, assessoria financeira e etc., ele vai ter sucesso. É isso. Isso é legal, cara, porque eu também passo aí, visito
visito todos os clientes, converso muito sobre essa necessidade, tenho falado muito nessa abordagem para tentar convencer o corretor de que a segurança jurídica é um fator que facilita o negócio, ou seja, ele vai vender mais, sabendo. Ele vai vender mais sabendo a diferença de uma verbação de uma penhora, ele vai saber mais para defender, né, o princípio da concentração dos atos na matrícula, ou seja, ele vai conseguir argumentar melhor que o fato do sujeito ter uma dívida XYZ de natureza cível, por exemplo, em uma fase de conhecimento, aquilo ali não é um problema para o negócio, né? Então, assim, que a gente precisa focar nos débitos tributários, ainda nos débitos trabalhistas, mesmo que isso não esteja na matrícula. Então, esse tipo de conhecimento, ele é inafastável do corretor. E é importante, eu acho que é uma tarefa nossa, enquanto educadores, né? Essa função é fundamental, que a gente crie uma conexão real do que a gente está falando e da prática. Recentemente eu fazendo isso, né, dando um treinamento para uma imobiliária, eu estava mostrando, né, o que as coisas parecem ser, muitas vezes elas não são, né, do ponto de vista do risco. Ela aparenta ser um risco gigantesco e não é. Por outro lado, às vezes, é uma coisa que aparenta ser um grande, ou não aparenta ser nada, e é um grande risco. Citando sobre a ordem de indisponibilidade, está lá verbado uma ordem de indisponibilidade. Mesmo o registro de uma penhora é de um processo específico, único, de um vendedor que tem um patrimônio absurdo, né? Aquela penhora é facilmente resolvida com muita cautela num contrato, ou seja, o comprador paga direto. Você consegue criar mecanismos de viabilização do negócio que, na hora que você olha o cara desavisado, fala, pô, uma penhora aqui, o valor é alto, mas quem é esse vendedor, né? E a indisponibilidade, por outro lado, é só uma verbação, né? Aqui não é penhora e tal, e daqui a pouco você vê que é uma medida muito mais gravosa, que geralmente tem por trás disso dívidas variadas, né? Então, assim, é preciso ter clareza com relação a isso, seja para colocar o imóvel na imobiliária, seja para construir, né, o storytelling ali da venda, né, para gerar confiança efetivamente, porque se essa informação chega depois é triste. Então, o que eu acho que fica sobre essa parte dos corretores? Percebo muita iniciativa, a mentalidade está mudando, concordo plenamente com o Fernando, existe um viés de consultoria imobiliária, isso já está previsto na lei, então a corretagem, tem dentro do DNA da corretagem, né, o risco jurídico. Não sou eu que estou falando, não é o Fernando que está falando, está na legislação. Então, é premissa, seja através de um terceiro, e aí, mesmo tendo um escritório de advocacia, eu acho que está distante, né? Não é o cara, vou acionar o jurídico toda hora. Não é isso. O sujeito tem que entender, o jurídico tem que contribuir para estruturar esse raciocínio, porque a venda está acontecendo ali, né? Então, acho que tem muita gente procurando, mas talvez a educação chegue de uma forma ainda não assertiva também, né? Porque você fala aos ventos, ali num deleite teórico e tal, e falta a gente treinar mesmo, né? Treinar. E que treinar acaba vindo muito na prática, né? E eu gostei muito que o Fernando trouxe aqui, porque mesmo que o corretor ele tem a obrigação de conhecer, saber, se aprofundar o máximo possível. Mas concordamos entre nós aqui, nenhum vai ser especialista. E acho que você trouxe um ponto, né, Fernando, que busque parceiros, busque pessoas que você confia. Eu conversava outro dia com um corretor, ele disse, a vida muda quando um corretor aprende de crédito. Que é verdade, e ele tem que saber muito de taxa, você falar de assessoria e consultoria, né? No momento que ele é um assessor, ele está sabendo de qual é a taxa IPCA, ele está sabendo qual é o INCC, ele está sabendo qual o financiamento em cada um dos bancos, onde é que ele consegue. Ele começa a se especializar. Ele não vai conseguir saber de tudo toda hora. E se apoiar de parceiros corretos, é importante. Vocês falar de despachante, vocês falar de assessor de crédito, vocês falar de um advogado. E aí a pergunta isso é fácil? Essa relação de parceria, vocês são parceiros de muitos corretores imobiliários, estabelecer essas parcerias e principalmente estabelecer parcerias de confiança. Porque uma coisa é estabelecer parcerias, outra coisa é eu vou fechar os olhos e não vou nem saber quem é. E aí a gente entra, o corretor pode entrar numa roubada aí também. Quais são as dicas? Como é que vocês já viram isso? Ou como é que a gente ajuda o corretor a estruturar quase esse ecossistema de parceiros dele, né? A minha cabeça é muito de professor, então eu fico sempre pensando assim numa forma didática de apresentar algum argumento, né? Então eu fiquei pensando, corretor de imóveis, nunca tinha imaginado nisso, mas corretor de imóveis é como se fosse um marinheiro.
ele precisa saber fazer e desfazer nós. Nessa pegada de parcerias, e também no atendimento dos clientes, de realização de negócio, a função do corretor de imóveis, o sangue do corretor de imóveis é fazer negócio. Ele é vocacionado para o diálogo, interpretação de interesses, às vezes antagônicos, às vezes direcionados, etc., e vai atar nós. Né? Vai fazer os nós. Muitas vezes ele vai precisar de desfazer alguns nós, porque, por exemplo, um parceiro não está sendo confiável, não está evoluindo no oferecimento de uma solução que os clientes estão ansiosos na busca dessa solução. Então, assim, fazendo essa comparação de um marinheiro lá, que eles são treinados, né, para fazer nós e etc., o corretor de imóveis precisa de ter essa habilidade, né? Sempre focado na sua própria habilidade, na sua vocação de negociação, mas evoluir para ter parcerias estratégicas. Não é qualquer parceria. E a dica fundamental, na minha opinião, é buscar pessoas também qualificadas. O corretor de imóveis, às vezes, está qualificado, possui um conhecimento, mas está buscando parceiros que ainda estão ali aventurando-se no mercado imobiliário. A gente ainda vai passar muito tempo no Brasil para evoluir o mercado imobiliário para ele chegar no estágio ideal. A gente já teve em outros estágios que a gente precisa de esquecer esses outros estágios do mercado imobiliário. A gente está evoluindo, mas nós vamos ainda passar por um momento de voo de cruzeiro, da gente ter parcerias extremamente confiáveis, mas hoje em dia precisa de um radar ali identificando, né? Porque nós vivemos no país do vale tudo, né? A gente foi criado nesse espírito de vale tudo e a gente precisa de entender que as escolhas precisam ser feitas, né? Na minha opinião, até mesmo a imobiliária, o corretor de imóveis, muitas vezes ele precisa de identificar que aquele cliente ou até mesmo aquele imóvel, aquela mercadoria não merece ficar gastando tempo naquilo que vai ter um desgaste, vai gerar desconfiança e insatisfação pelos clientes e não vai gerar resultado. Então, enfim, fazer escolhas, atar e desatar nós e buscar essas... E eu acho que você falou do radar ligado, que é super importante. E é legal isso porque eu sou defensor da colaboração, né? Eu acho que a gente tem que construir confianças com pessoas mais do que tecnicamente preparadas, que tenham afinidade, né? Especialmente em serviço. Não adianta eu indicar uma startup que a conversa vai ser numa linguagem X para um cliente, cara, tradicional. Então, essa percepção sobre a afinidade do parceiro ela é fundamental para o sucesso dessa parceria. E outra coisa, ter clareza, né? A parceria precisa de clareza. O que eu percebo de risco para as imobiliárias nesse aspecto? A falta de definição das obrigações, quem vai fazer o quê, né? Eu digo parceria entre imobiliárias. Existe uma assimetria também das informações do que a gente espera, das expectativas. Isso gera atrito, gera confusão para o cliente, que hora conversa com um, hora conversa com outro, não consegue organizar, não tem planejamento a parceria. E pensando em terceiros, né, que são ali serviços colaterais do negócio, que vão contribuir para que o negócio aconteça, mas são terceiros, a falta de clareza que aquilo, ou definir que aquilo é parte do serviço da imobiliária, ou seja, eu estou encampando isso, né, também envolve a clareza. Então isso a minha imobiliária está oferecendo através de um parceiro, isso é uma coisa. Isso aqui não, eu tenho uma lista de parceiros, pessoas que fazem esse tipo de serviço, mas o serviço é ali. Por que eu estou falando isso, Thiago? A gente tem diversos casos em que se discute a responsabilidade da imobiliária por um erro, que a gente nem sabe se foi erro mesmo, mas por uma vinculação da posição da imobiliária ali na entrega daquele serviço. Então, o que faltou ali? Organização e clareza na parceria. Então, aqui eu dou um passo atrás e acho que faz sentido sim o cuidado, inclusive jurídico, né? De definir e formalizar essas parcerias. Porque no negócio, imagina, no negócio entre imobiliárias, corretores autônomos com imobiliárias, a gente tem uma série de gatilhos que gerariam dúvidas sobre a remuneração, negócios iniciados e não concluídos. E aí eu vejo até mesmo o corretor da própria imobiliária como um parceiro da imobiliária, né? A gente tem um ecossistema que oferece serviços e condições e muita coisa para os corretores, e esses corretores entregam. Então, até nessa relação de parceria, né, dos corretores internos, falta clareza.
Porque o sujeito sai, ele pode usar os contatos que ele construiu, mas esses contatos são deles. E se o negócio começou com ele, mas foi concluído com outro corretor, depois ele já estava fora em outra imobiliária, então falta clareza, inclusive contratual. E com os terceiros é um risco absurdo a gente não demonstrar se somos nós através de outro, ou se isso aqui são os outros mesmos diretamente com vocês. Isso acontece com o correspondente bancário, né? Acontece com uma série de outros pessoas que participam do ecossistema. Então, é que o mercado ainda é muito informal, né? Não sei qual é a percepção de você, mas o nosso mercado ele gira ainda em torno de relações informais, não a formalidade do processo de compra, mas a relação entre as pessoas envolvidas tem um nível de informalidade muito fácil. Me ajuda aqui, mandei um cliente para lá, fiz isso aqui, investi isso aqui e gerei esse resultado, mas é meu, é teu. Então, acho que o que você está trazendo, né, Arthur, é cuidado, tenha atenção a essa relação de amizade ou informalidade, que ela pode gerar algum tipo de conflito jurídico posterior. E aí não tratar as coisas de forma superficial. Acho que esse é o ponto, né? É isso, e pensar nisso logo, né? Porque às vezes a gente tem ali a ideia de que no início a gente não precisa de nada disso. Mas é muito pior depois organizar a casa, trocar o pneu com o carro andando, né? Sim. Então, acho que essa mentalidade no início facilita muito as coisas com o crescimento. Senão, imagina, você ter que organizar uma série de parceiros. E tem outro, né? O negócio imobiliário é um negócio de longo prazo do ponto de vista da responsabilidade. A gente sabe que os problemas podem acontecer depois que você já está tendo aquilo como resolvido. Sem dúvida. Então, o silêncio do risco, né? Ninguém fica ali guardado e quando aparece... Cadê uma espécie de garantia, né? Até mesmo legalmente existe instrumentos que estou denominando aqui de garantia, só para todo mundo entender que é um período de tempo que, mesmo concluído o negócio, ainda fica ali pairando, né? Um período de tempo para aperfeiçoar o negócio, para efetivamente, tendo alguma reclamação de parte a parte, enfim, tudo isso pode ser levantado. Deixa eu trazer um outro tema que é super espinhoso aqui, que eu escuto muito dos corretores nas minhas andanças, se o cliente fechou o negócio e aí desistiu no negócio naquele tempo regulamentado dos 7 dias, que a gente conhece como o tempo por natureza da lei de proteção do cliente, né, da regulamentação, ele em 7 dias ele pode não ter o pagamento da comissão. Isso é verdade? Isso não é verdade? Isso tem algumas interpretações diferentes ou não? É uma definição ainda baseada numa jurisprudência muito vacilante no Brasil, né? Muitas vezes aparecem umas notícias falando que sim, outras vezes falando que não, e etc. E depende muito também da própria mercadoria. Vamos lembrar que no denominado mercado primário, né? O mercado imobiliário que vai fazer os lançamentos, né? A oferta de produtos de construtoras, imóveis em planta, o imóvel ainda nem existe, um cliente comparece no stand e faz a aquisição e em 7 dias ele às vezes pode ter um tipo de arrependimento. E aí uma aplicação do Código do Consumidor. Agora, no negócio do mercado imobiliário secundário, né, dos avulsos, dos terceiros, essa opção já fica restrita. O imóvel existe, né? Agora, pensando estritamente na função do corretor de imóveis, e para que ele assegure a sua própria remuneração, a legislação brasileira prevê que ele precisa de aproximar e gerar um resultado útil do negócio. Se houve arrependimento, tanto do comprador quanto do vendedor, ou outros aspectos, desde que ele não tivesse condições de vislumbrar a existência de um obstáculo intransponível, ou seja, ele realizou o negócio e o negócio só não foi realizado por vontade das partes ou de algo intransponível que ele não tinha ciência, né, desse obstáculo, ele possui a remuneração assegurada pela legislação brasileira. Mas a gente fica até falando assim pausadamente, porque depende muito do caso específico. A dica fundamental para o corretor de imóveis é: faça registro de tudo. Né?
As pessoas utilizam muito esses mensageiros, o famoso WhatsApp, outro tipo de mensageiro, etc. É muito interessante, mas tente evoluir para outras estratégias de formalização, por exemplo, o tradicional e-mail, como que é importante, né? Uma ata de uma reunião, um parágrafo assinado ali, que nesta reunião foi combinado assim, assado, fui atendido pelo corretor de imóveis, a famosa ficha de visita, o quanto que isso vai assegurar a remuneração do corretor de imóveis. Dicas super relevantes, né? Eu falo muito sobre isso, né? Aí eu pego também por esse lado, porque você tem que fazer uma diligência jurídica, porque você tem que assegurar o negócio. Não tenho dúvida nenhuma. Mas para materializar o seu trabalho, né? O que eu percebo? Aí até tocando num ponto paralelo, que é do bypass, que é muito discutido, né? E aí eu falo, cara, esquece a questão da segurança jurídica para esse tanto de certidão aqui, que muitas vezes é de fato desnecessária, em uma transação de imóvel urbano, né? A gente fica ali. Tem advogado que consegue ficar 2 anos fazendo diligência jurídica de um apartamento se ele quiser. Se ele quiser, ele consegue ficar. Mas então, esquece essa parte. Mas entenda isso como a materialização do seu trabalho. Como é que alguém vai discutir a sua participação no negócio se na data tal você emitiu a matrícula do imóvel? Se na data tal você emitiu as certidões, se na data tal você encaminhou esses documentos para alguém e para outra pessoa. Então, essa materialização do que eu chamo de atos de intermediação é aquilo que a gente tem para depois enfrentar conceitos que são subjetivos e são subjetivos como aproximação útil. Assim como o desgaste natural na alocação de imóveis. O que é? Eu brinco sempre. Quem sabe o que é desgaste natural? Porque você pode ter uma concorrência de causas na alocação, mas também arrependimento útil. Então, eu pego algumas decisões judiciais e mostro que, primeiro, você tem que conseguir mostrar o seu valor para o juiz nessas ações que discutem em comissão de corretagem. Por quê? No final do dia, ele está ali discutindo uma aquisição em que você recebeu 300 mil de comissão. Talvez de um juiz que acabou de passar num concurso seja 1 ano de trabalho. Né? Então ele fala, pô, é uma sensação, é uma avaliação natural do sujeito. Então ele vai exigir mais do que você falar que apresentou e até alguém confirmar que você apresentou. Você precisa gerar profissionalismo para passar confiança para os seus clientes, mas para preservar o seu direito de comissão. Eu nunca recebi uma consulta de alguém que queria discutir o recebimento de uma comissão de corretagem que tenha feito todos os registros. Ou seja, você está dizendo, as pessoas não se preocupam com isso, com os ritos que acho que você está trazendo, tem uma preocupação com os ritos da intermediação, que são o fato gerador da comissão, porque a comissão nada mais é do que uma remuneração sobre uma transação imobiliária. E sobre isso você tem ritos para provar que você ajudou nesse processo. E quando não tem, fica muito mais frágil esse argumento. Né? E contratualmente você consegue melhorar, mas aqui nós nem estamos falando da parte do contrato, né? Estamos falando aqui de formalizações do que é a jornada da prestação de serviços de intermediação. Acabou o tempo que mostrar o imóvel era necessário. Junto com essas funções de consultoria e assessoria imobiliária, surge a necessidade de mais. Eu preciso mostrar que eu fiz mais. Porque senão você vai ter ali uma avaliação muito fraca daquilo que efetivamente foi o seu trabalho. E sabe o pior, Thiago? É que muitas vezes o corretor fez tudo. Ele fez tudo. Ele simplesmente não teve a presença de espírito, né, de documentar. Mas isso passa pela imobiliária estruturar processos que exigem isso do corretor. Sem dúvida. Ou até o próprio corretor, que é autônomo de mercado, se organizar e ver. Deve ter uma série de ferramentas hoje que você consegue fazer isso, né? Última pergunta para a gente terminar. Super papo espetacular. Como vocês estão vendo a judicialização no mercado imobiliário? Vem crescendo, vem reduzindo. Eu acho que o Brasil já passou por um momento de alta judicialização para tudo e a minha leitura é que ela vem diminuindo. Vocês acham que esse é um caminho natural? É isso que está acontecendo? Não, eu estou equivocado. Como é que vocês estão vendo, a opinião de vocês, a relação jurídica e mercado imobiliário? Hoje acordei um bafafá num grupo do WhatsApp, o grupo de advogados e advogadas, sobre uma decisão recente do STJ a respeito da lei do distrato e etc. E o quanto que isso vai gerar ainda
outras etapas no próprio processo ou de incentivo à judicialização para algumas Sim. pessoas que enxergam em notícias divulgadas pela imprensa a possibilidade de judicialização das suas próprias situações. Aham. Mas, na minha opinião, tem a mesma percepção. Acho que existe um foco de desaceleração da judicialização, que é um papel exercido atualmente pelos advogados e pelas advogadas que possuem um perfil moderno de atuação, exatamente para evitar a judicialização, resolver isso de outra forma. Ou, se for o caso, até mesmo instrumentos de arbitragem que estão evoluindo muito no Brasil. Na minha opinião, o brasileiro precisa de entender sobre a arbitragem. Quando ele descobrir que a arbitragem é um mecanismo que funciona e que resolve a sua vida, ele vai compreender que a justiça ela é necessária para outros assuntos, talvez, mas em assuntos do dia a dia, especialmente em negócios financeiros, a arbitragem pode resolver essas situações. Mas, enfim, voltando na judicialização, acredito que o papel do advogado e da advogada imobiliarista é fundamental para contribuir na busca de soluções. Sendo que não basta só judicializar, né? O ajuizamento de uma demanda por um advogado ou por uma advogada, atualmente, ele precisa de ter um foco de não enxergar que aquele processo ele vai resolver sozinho. Aham. Ele precisa de dar continuidade no seu trabalho junto ao juiz, à secretaria do fórum, etc., mas também junto ao próprio cliente. E na busca da parte adversa, na busca de uma solução consensual para evitar que esse processo tome um rumo aí muito desagradável. Legal. Boa. Cara, isso é um assunto bem, bem legal sobre a ótica do advogado, porque o advogado que ainda acredita que viverá, né, de processos judiciais e de fomento ao litígio, ele simplesmente não conhece o que é gestão de escritório de advocacia. Né? Então, eu sempre brinco, o processo judicial, às vezes, é inevitável, mas nunca espere que ele vá resolver. É uma forma de facilitar a solução. Ele pode ajudar a resolver. Mas no final é muito melhor, né, que a gente tenha uma decisão dentro de casa sobre isso do que alguma pessoa, um juiz desavisado, fora de contexto, colocar a mão no nosso contrato. Né? Isso é uma questão importante. Então, assim, do ponto de vista prático, eu vi essa decisão, Fernando, e inclusive estou escrevendo sobre isso, porque a gente teve uma evolução absurda com a lei do extrato. O mercado imobiliário tem mais previsibilidade a partir disso. Então, acabou gerando ali muita estabilidade em alguma medida para os consultores, incorporadores, para o mercado de um modo geral. E esse tipo de decisão, ela acaba, para esse advogado que ainda não tem essa percepção prática, né, de que é importante para ele. Eu gosto sempre de deixar o que é mais interessante para a pessoa em evidência. Para ele, essa solução simplificada, e aí você tem uma experiência negativa prolongada. Se o processo demora muito e não vai resolver, você terá contatos com seu cliente durante determinado tempo negativos, de frustração, né? Então, eu sempre brinco que a pior coisa que tem é uma carteira podre de processos judiciais em que alguém espera alguma coisa que você não vai conseguir entregar. Isso é péssimo para a marca do advogado, é péssimo para o cliente. Frustrante para os dois lados. Para todo mundo. Né? E assim, então, e aí sobre arbitragem, Fernando, e aí falo até um pouco mais para a locação de imóveis, cara, a pessoa que não entende, eu sou entusiasta da arbitragem, e a pessoa que não entendeu isso ainda, empresas, né, garantidoras, empresas, as próprias seguradoras precisam avaliar isso de alguma medida e construir alguma solução para eles entrarem nisso. Hoje é mais difícil, mas do ponto de vista prático, a gente precisa dar visibilidade para esse tema. O problema é que os próprios, voltando, advogados, acabam se sentindo ameaçados. Então, é absurdo essa percepção, porque a gente precisa, na verdade, como eu falei, dar assertividade à solução. Né? Então, é importante pensar nisso. Mas eu acho também, como o Fernando, que a gente está evoluindo. Né? Outro dia, uma advogada imobiliarista num grupo também desses, de advogados e advogadas, escreveu mais ou menos a seguinte frase: ela enxergou um potencial no direito imobiliário exatamente em virtude das soluções extrajudiciais que existem no direito imobiliário. Que outros ramos do direito ainda não possuem essas soluções extrajudiciais, dependendo de muitas demandas mesmo na justiça, soluções judiciais. Então, enfim, existem pessoas já enxergando dessa forma para evitar litígios, né? E aí, só reforçando,
que nós precisamos também de pensar na cultura do brasileiro, né? É um aspecto histórico, cultural, que o brasileiro, a brasileira, ela muitas vezes acredita que postergar uma definição é resolver alguma coisa e não é resolver nada. Tá no juiz, coloquei lá no Alguém vai escritório de resolver por mim, advocacia. exatamente. Então a gente precisa de mudar essa cultura brasileira, de achar que uma judicialização está resolvendo alguma coisa. E só para complementar, o que é legal em termos práticos, a gente tem saídas, inclusive contratuais, já referendadas, por exemplo, para a STJ, que, por exemplo, a cláusula resolutória expressa. Né? A gente pensava em contrato de promessa de compra e venda descumprido ou distrato, precisava do sujeito concordar, ou ação judicial. Então, hoje você tem um fortalecimento da cláusula resolutória expressa que viabiliza que você evite o judiciário. Isso tem ganho mais força e é a saída que o advogado precisa sugerir. Inclusive, é uma coisa, bato muito na tecla para as imobiliárias, porque isso facilita recolocação do imóvel para venda. Então, se ela não propõe isso, mas o problema é que as cláusulas que tratam desse assunto são descumpridoras dos requisitos do entendimento que entende o que é válido, né? De construir um caminho, uma saída, para quem que eu notifico, como é que funcionará o procedimento de resolução extrajudicial do contrato. Então, assim, acho que a gente tem andado bastante, né? Mas ainda falta um longo caminho. E acho que o que vocês estão encerrando aqui é dizendo para quem trabalha nesse ramo saiba que tem muita solução positiva e fácil para ganhar agilidade. Sem dúvida. E aí é procurar a assessoria correta, procurar a parceria correta, se informar, porque dá para fazer cada vez mais negócios de forma mais rápida e mais seguras, né? Sem dúvida. Ô, gente, obrigado. Um papo super legal. Tenho certeza que a turma adorou, porque foi um papo muito claro, muito honesto e muito elucidatório para todo mundo. Então, obrigado em nome do podcast e uma mensagem final para essa turma aí que está assistindo vocês. Agradeço a possibilidade, acho que realmente foi um bate-papo muito legal. A gente falou muito, fez uma espécie de uma sopa de letrinhas, mas num sentido bacana, né? A gente falou muito sobre a due diligence do negócio imobiliário, certidões dos clientes e do próprio imóvel, e falou também de uma espécie de due diligence do corretor de imóveis, né? Que ele precisa de formalizar e etc. Uma dica que sempre passei: fez uma reunião com o cliente, visitou um imóvel com o cliente, na sequência, utilizando até o próprio smartphone, enviou um e-mail para o cliente falando o óbvio, mas falando: foi interessante hoje a visita no imóvel da Rua das Flores, número 1000 e etc. Foi interessante hoje a nossa reunião onde a gente discutiu o assunto. A, B, C. Isso tudo vai gerar uma formalização, né, e assegurando o comissionamento do corretor de imóveis. Enfim, foi um bate-papo muito interessante. Só queria deixar ainda uma última dica. Na minha vivência de imobiliária, na imobiliária da minha família, a gente já viu tantos corretores de imóveis que chegaram entusiasmados e etc., de repente não consegue evoluir, né, na realização de um negócio, ele fica frustrado e vai buscar uma outra carreira. A gente falou muito sobre a necessidade do corretor de imóveis ter uma perspectiva de assessoria, de investimento imobiliário para o cliente, mas ele precisa também ter uma perspectiva de fazer a sua própria assessoria, o seu planejamento financeiro. A profissão do corretor de imóveis é uma profissão que ela exige a compreensão que a remuneração só acontece quando ele tem sucesso na realização do negócio. Isso aí. E a gente está envolvido em aspectos sociais, econômicos, demográficos, etc. E às vezes não vai ter negócio. Então faça a sua própria assessoria, né? Faça um planejamento financeiro para evitar uma frustração em momentos aí que os negócios não acontecem, para ter uma reserva que o mundo gira e certamente vai fazer muitos negócios e ter muito sucesso nessa profissão da corretagem de imóveis. Muito obrigado. Super dica, Fernando. Acho que é super importante, até porque tem dias de bonança e tem os dias de dureza. Então, acho que é como de tempestade, como é que ele se prepara para os dias de tempestade também. Exato. Obrigado, Arthur. Thiago, obrigado. Papo espetacular, né? Só deixar também uma dica prática aqui, um alerta que eu faço sempre, é cuidado com o WhatsApp, né? Pensando em formalização dos atos de intermediação, cuidado com o WhatsApp. Mas Arthur, não é meio de prova? Não? Eu falei, vai organizar isso, a gente precisa mostrar isso para alguém, né? Vai construir a força do que o WhatsApp pode contar para a gente
e use o velho e bom e-mail. Eu sempre falo que não existe ainda, infelizmente, parece um contrassenso falar agora, né? Mas eu faria isso, sem dúvida alguma. Passo o dia inteiro orientando as imobiliárias sobre o cuidado de formalização do seu trabalho feito, né? E não custa nada, hoje está muito fácil, né, para a gente organizar essas informações. E, enfim, turma, seja a vaca roxa, né, do seu mercado que ainda dá, porque quem conhece minimamente jurídico, direito, você ainda, né, sai muito na frente. Acho que na preparação ali, na construção do seu repertório, passe pelo jurídico, entenda um pouco mais sobre isso, porque isso vai fazer que você faça a vaca roxa, vai ser percebido, né? Sem dúvida alguma, você vai construir um ambiente de confiança e o valor gerará novos negócios, sem dúvida alguma. Obrigado, Fernando. Papo 10. Boa. Valeu, Thiago. Valeu, obrigadão. Valeu, Fernandão. Valeu. Virando a Chave é um podcast oferecido por MRV & Co. e está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon. Assine no Apple Podcast e inscreva no YouTube ou favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.